Olá, hoje iremos falar sobre o manejo nutricional dos citros. Nosso grupo é formado pelo Denilson Viano e Fábio Resplandes, ambos acadêmicos de agronomia, estudantes da disciplina de fertilidade dos solos, na qual fizemos falar sobre o manejo, abrangendo de forma geral, primeiro entendendo o que é a nutrição dos citros, que é um conjunto de práticas e cuidados que visam fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas cítricas, ou seja, o fornecimento racional de fertilizantes para o desenvolvimento e para a produção dessas plantas e frutos. Ela é bastante importante também porque ela está relacionada à resistência das plantas a pragas e doenças, a capacidade de recuperação após período de estresse e longevidade das árvores. Ou seja, ela não está ligada somente na nutrição, mas também à resistência dessas plantas a fatores de doenças e estresses abióticos. Ela é bastante também influenciada pelo tipo de solo, condições climáticas e prática de manejo. O, a nutrição ela é basicamente é, dividida entre macronutrientes e micronutrientes, na qual os macronutrientes eles são fertilizantes que são exigidos em uma maior quantidade. Os macronutrientes eles são o nitrogênio, que está ligado com a sua principal função no crescimento vegetativo da planta. O fósforo, por sua vez, ele está ligado à energia da planta em forma de ATP. Já o potássio, ele regula os estômagos da planta, o abertamento e fechamento dos estômagos. E o cálcio, ele está ligado nas paredes celulares da planta e no crescimento de raízes. O magnésio, por sua vez, está ligado na clorofila, o enxofre em aminoácidos. Aqui está alguns dos sintomas desses nutrientes. O nitrogênio, por exemplo, apresenta clorose em tons em folhas velhas, crescimento lento. O fósforo, por sua vez, apresenta folhas verdes escuras, um crescimento reduzido. O potássio apresenta necrose marginal das folhas. É, o cálcio ele apresenta necrose em brotos e raízes. O magnésio ele apresenta clorose internerval entre as folhas velhas. O enxofre ele apresenta uma clorose generalizada. E também os micronutrientes que são exigidos em uma menor quantidade, mas apresentam uma grande importância. Temos o ferro, o zinco, o manganês, o cobre, o boro, o molibdênio e o cloro, na qual alguns apresentam várias funções. Aqui podemos citar, por exemplo, que o manganês apresenta função vital na fotossíntese e metabolismo de nitrogênio, e o boro, por exemplo, tem função ali na divisão celular, na frutificação e transporte de açúcares. O ferro também na síntese de clorofila, o cobre na lignina, e enzimas também. E aqui também temos algumas sintomas de deficiências, que também poderemos citar brotos fracos no caso do cobre, no caso do manganês apresentam clorose internerval, que está algumas dessas deficiências desses nutrientes. Aqui, de uma forma mais sucinta, também temos detalhado que a deficiência desses nutrientes e também uma imagem ilustrativa. Aqui temos uma marcha de absorção desses nutrientes, onde temos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio. Podemos observar nessa imagem que o nitrogênio e o potássio são nutrientes que são absorvidos exigidos em uma maior quantidade. Podemos observar que quando a planta entra na fase ali de crescimento para maturidade, ela apresenta um alto teor de exigência desse tanto nitrogênio como do potássio. E em terceiro lugar temos o cálcio aí, que apresenta também uma alta exigência de nutricional da planta. Olá, eu me chamo Fábio e agora vou dar continuidade na apresentação. Começar falando sobre a diagnose foliar. Eu trouxe aqui dois tópicos, né? Começando sobre o conceito
A diagnose foliar é um método de avaliação do estado nutricional das culturas, em que eu vou analisar as determinadas folhas em períodos definidos da vida da planta. A diagnose foliar ela procura assim, associar e relacionar os teores foliares e a produção das culturas. Quando eu falo em etapa de diagnose, eu vou ter 4 etapas. Começa pela coleta de amostras das folhas, preparo da amostra, análise química do tecido vegetal e a interpretação dos resultados. A precisão do diagnóstico depende da coleta adequada das amostras, que devem ser representativas do estado nutricional do pomar. Aqui temos uma tabela que fala sobre a recomendação de amostragem para a diagnose foliar da cultura dos citros. Aí aqui nós temos algumas especificações que devem ser seguidas aí na hora de fazer a seleção das folhas, como época, o tipo da folha, o tipo de folha a ser escolhido, né? Ela deve seguir esses critérios, e o número de planta por hectare. Ainda falando sobre o preparo da amostra, aqui nós temos uma imagem que eu retirei de um dos livros da Embrapa, que mostra o procedimento de coleta e amostragem do material. O material que eu estou falando é das folhas. Aqui temos um talhão dividido, e em cada talhão vai ser retirada uma folha de uma árvore no formato de zigue-zague. Aí essas árvores que estão circuladas aí são as árvores escolhidas e o material vai ser um pedaço de folha que vai seguir, um pedaço não, uma folha, que vai seguir os critérios daquela tabela anterior. A coleta geralmente é feita entre 7 e 11 horas da manhã, de preferência quando não tem chovido nas últimas 24 horas. E em cada talhão vai ser coletado pelo menos 25 plantas. E depois de ser coletadas essas folhas dessas plantas, ela vai ser misturada assim, para virar uma amostra composta, e a partir disso vai ser enviada para o laboratório. Aqui é só uma observação que é interessante que a partir do 5º ano de cultivo da cultura, você faça essa análise foliar para saber qual é o estado nutricional da cultura. Assim também como é importante fazer uma análise de solos para saber qual é a condição do solo. Essas análises elas devem ser feitas num período aí de 2 em 2 anos. Aqui eu tenho 2 tabelas que mostram os teores adequados de macro e micronutrientes para a cultura dos citros. Geralmente nos resultados da análise de tecido vegetal é usado grama por quilo ou decagrama por quilo quando eu estou falando de macronutriente, e quando eu falo de micronutriente geralmente é usado miligrama por quilo em vez de partes por milhão. Recomendações de calagem e gessagem. Quando há necessidade de fazer uma calagem, a aplicação do calcário ela vai ser realizada em toda a área, com antecedência ao plantio ou à adubação. A quantidade é definida aí em função do resultado da análise do solo, aplicando a primeira dose de calcário recomendada para profundidade de 20 a 40 centímetros. Depois aí de uns 10 dias ou 15 dias é aplicada a segunda dose aí para as camadas de 0 a 20 centímetros. E depois de uns 15, 20 dias a gente pode realizar o plantio. Aqui é uma fórmula que é utilizada para saber a necessidade de calagem. E essa outra fórmula aqui é para saber a quantidade de calcário que vai ser aplicado. Essa outra aqui é para saber a necessidade de gesso. Quando falamos em métodos de aplicação, a aplicação via solo é o mais tradicional, e ele pode ser feito em cobertura, distribuindo os fertilizantes na projeção da copa. Ou ele pode ser feito em suco, só reta da planta. É a forma mais tradicional e é mais comum no caso do fornecimento de macronutrientes, principalmente quando falamos de NPK. Só para finalizar, temos aqui as adubações que são utilizadas no sítio, começando pela adubação orgânica. Essa adubação ela tem como fonte o esterco bovino, esterco de aves ou torta de mamona, além de outros compostos. E a vantagem é que elas fornecem tanto macro quanto micronutrientes e, além disso, ainda melhoram a estrutura do solo. As doses sugeridas no plantio são de 10 litros de esterco de curral, 5 litros de esterco de aves ou 2 litros de torta por cover. Quando falamos de adubação mineral, temos aqui os representantes, né, adubação nitrogenada, fosfatada e potássica. A nitrogenada é aplicada em cobertura em 2 ou mais parcelas ao ano. As principais fontes é a ureia, nitrato de amônio e o sulfato de amônio. Aí temos aqui a fosfatada, ela é aplicada no plantio ou anualmente na projeção da copa. E as principais fontes são o superfosfato simples, o superfosfato triplo, o MAP e o DAP. A potássica é aplicada com nitrogênio, exceto no plantio, se o solo tiver com potássio alto. As principais fontes são o cloreto e o sulfato de potássio. E quando falamos em micronutrientes, temos aí os representantes, né, o zinco, manganês, ferro e cobre. E só quando falamos em micronutrientes é que nós vamos ter a aplicação via foliar, que a maioria dos micronutrientes pode ser aplicada dessa maneira. E é isso. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigado.